Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros eleitorais de todo o Brasil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o voto e as características. Já foi objeto de questão discursiva e questão objetiva também. Primeiro aspecto que nós temos que diferenciar é o que vem a ser sufrágio, o que vem a ser escrutínio e o que vem a ser o próprio voto. Quando a gente fala em sufrágio, previsto lá no artigo 14 caput da nossa Constituição, quando fala que o sufrágio ele é universal, o sufrágio nada mais nada menos que é o direito público subjetivo ao voto. Então há uma diferença sim entre sufrágio e voto. Enquanto o sufrágio é o direito público subjetivo, o voto é o próprio exercício concreto do sufrágio. E além disso, nós temos o chamado escrutínio. O escrutínio é o modo de exercício desse voto. Portanto, o escrutínio ele poderá ser público ou secreto. E nós veremos que uma das características do voto é a questão de ser secreto, uma vez que nós votamos em uma cabine indefasável, né, onde ninguém tem acesso, entre aspas. Bom, então primeira coisa, a questão do voto é o exercício do próprio sufrágio, como nós já salientamos. Vamos então às características desse voto. Primeira característica é em relação ao voto direto. Nós votamos diretamente naqueles que nós achamos que são os melhores, os mais preparados para nos representar no governo. No entanto, nós temos uma exceção a esse voto direto, é o que está previsto no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, que diz que, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, será feita uma nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo vacância nos últimos 2 anos, no período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. Portanto, aqui nós temos uma exceção ao voto direto, temos o voto indireto. Lembrando que o voto direto ele é cláusula pétrea na Constituição Federal. Além disso, o voto é secreto, ou seja, o modo de exercício desse voto ele é secreto, numa cabine indefasável, onde você vai, vota naquele que você acha que é o mais interessante para aquele cargo eletivo, e ninguém tem acesso, a menos que você culte, né? O voto ele é universal, nós já tivemos épocas no Brasil, momentos históricos no Brasil, que o voto ele foi censitário ou até mesmo capacitário. Hoje não. Qualquer nacional tem direito à capacidade eleitoral ativa, né? Ter direito é diferente de poder exercê-lo. Uma vez que, por exemplo, um adolescente, 14 anos de idade, ele pode votar? Ainda não. Ele não alcançou a idade mínima, que é 16 anos, que é facultativo o seu voto. Além disso, o voto ele é periódico. Nós sabemos que o voto ele é feito em determinados momentos. De 2 em 2 anos nós temos eleições. Portanto, por exemplo, 2014, nós votamos para presidente, governador, senador e deputados. Em 2016, nesse interregno de 2 anos, nós votaremos para prefeitos e vereadores. Então, o voto ele é periódico e o mandato eletivo também ele é periódico, ele é por prazo certo, né? Hoje, para os cargos majoritários, exceto o senador, nós temos o voto, o mandato durando 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos consecutivos. Lembrando que é permitido apenas uma reeleição consecutiva. E para senador, lembrando que são 8 anos de governo, né? Enquanto os outros é de 4 anos. Perfeito? Cláusulas pétreas. Nós vimos então que, dessas características, o voto sendo direto, secreto, universal e periódico, conforme previsão do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, são cláusulas pétreas, não podem ser abolidas por nenhum dispositivo. Além disso, o voto é livre. Você tanto pode votar positivamente em alguém, quanto negativamente, sendo branco ou nulo. Lembrando que voto branco e voto nulo, no fio das meadas, tem o mesmo significado, né? Tem o mesmo valor, até porque quando vai computar os votos, são excluídos os brancos e os nulos. Então você tem liberdade para votar em alguém, ou também anular seu voto ou voto em branco. Outra informação, o voto ele é obrigatório. Cuidado, pessoal. O que é obrigatório é o comparecimento, não a escolha. Você pode ir à urna eletrônica e não escolher ninguém, anular seu voto.
Né? O que é obrigatório é o seu comparecimento. Não comparecendo, você tem que justificar. Estando no Brasil, até 60 dias após as eleições. Estando fora do Brasil, até 30 dias após o retorno ao Brasil. Ok? O que é obrigatório é o alistamento eleitoral acima de 18 anos. Lembrando que entre 16 e 18 ele é facultativo. Valor igual para todos, obviamente. O voto de uma pessoa com situação precária de vida e uma pessoa com situação bacana de vida, o voto tem o mesmo valor, independente se é rico ou se é pobre. E o voto é personalíssimo, você não vota por procuração. Ah, hoje eu não quero votar, vota para mim. Não tem jeito. O voto ele é personalíssimo, até mesmo para garantir a sua própria autenticidade, ok? É isso, pessoal. Minuto TRE de hoje, voto e suas características. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelos contatos abaixo. Grande beijo, grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau.